Começar. Boa noite a todos e a todas. Acho que só temos mulheres hoje aí. Deixa eu só ver aqui se. Espera aí. Deixa eu share aqui com vocês. A tela, né? Vamos nós. Quem tá aqui desde segunda? Bota aí no chat. Eu sei que a Aline Carla tá. Já vi alguns rostinhos aí. Nossa semana. Que eu escolhi 5 óleos por dia, em ordem alfabética, para a gente falar da parte emocional deles. Baseado muito no livro das emoções essenciais. Todo dia eu estou mostrando, porque tem gente que ainda não tem esse livro. Essa é a versão antiga, eu já tenho uma nova, só não está aqui do meu lado. Eu prestei para uma pessoa. E ele é um livro, assim, muito completo. Mas de fato eu estou unindo assim toda a minha observação, né? Estou colocando todo o meu olhar, tentando entender por que que a natureza se comporta daquela maneira. Só no último dia a gente vai falar de 6 óleos essenciais. Hoje é o dia 6. Hoje a gente vai falar sobre o Helichrysum, que é a sempre viva, o jasmine, o junípero, né? Que é o juniper berry, lavanda e o limão, tá? Todos os aspectos emocionais desses 5 óleos, vocês vão adorar. E eu trouxe novamente essa frase, né? Que foi a frase que eu postei lá na primeira apresentação, no primeiro dia. Que no início a gente só tinha um jardim, um presente divino, repleto de tudo que Deus deixou na natureza, né? A gente não tinha livro, não tinha por onde estudar, não tinha manual, bastava observar. A planta falava. E a natureza, ela sempre foi viva, sabe? É presente. Fomos nós que aos poucos nos desconectamos dela e de nós mesmos. Então, hoje, né, mais uma vez eu quero convidar vocês a voltar, a olhar a natureza com olhos atentos, coração aberto, redescobrir os sinais, os aromas, os toques sutis da criação. E nesse caminho, reencontrar também a sua própria natureza. Os óleos essenciais são pontes, gotinhas vivas que carregam a sabedoria das plantas. Eles nos ajudam a lembrar quem somos e nos guiam de volta para casa. Vamos começar! Oba! Gente, vamos começar pela Helichrysum, né? A gente já está aí na letra H. E esse óleo é muito, muito maravilhoso. Tem vários, fiz vários slides dele. É aquela florzinha que a gente usa, inclusive, quando vai fazer um presente, não tem aquelas florzinhas sequinhas que a gente chama de sempre viva, né? Ela também é usada para isso. Ela é nativa da região da Albânia e também ali na Córcega, na França, num ambiente muito hostil. O solo é muito seco, arenoso, rochoso e o sol é muito forte, né? Ela tá toda hora ali com o sol pleno. Você vê que não tem nem árvores, né, nesse local que possa trazer sombra. Então, o sol é muito forte em cima dessa florzinha. E literalmente ela é a flor que rasga a pedra, porque se ela está num ambiente sem nutriente e numa altura muito baixinha e tem muito sol, ela precisa respirar. Ela carrega a energia do sol na sua essência e o nome ele vem do grego, né? Hélios significa sol e Chrysos significa ouro. Então é como se fosse o sol dourado, é uma referência a essas flores amarelas, né, da sempre viva. E ela também é conhecida por immortelle, né, que significa imortal em francês. Ela tem uma estrutura capaz de resistir ao tempo, à secura e à pressão, né, literalmente o peso das pedras. E ela tem toda essa força para acender. Então, a gente vai entrar na parte emocional do Helichrysum, a gente vai entender como é que uma florzinha tão pequena tem uma força tão grande para rasgar esse solo arenoso, seco, tipo solado, e essas pedras e conseguir florir, né? Então, aqui é o teste. Oxi, cadê a foto do teste, meu povo? Não acredito, não. Ai, gente, não acredito que não saiu a foto do teste. Peraí, viu? Deixa eu estar um segundinho. Eu quero fazer esse teste aqui com quem tá desde segunda-feira, tá? Pronto, já ajeitei. Vou compartilhar a tela de novo. Vamos nós.
é um teste para saber se vocês já estão, eh, observando esses detalhes, tá? Então vamos nós. Botem aí no chat, deixa eu apresentar de novo. Ó, é porque ele quando eu tô aumentando ele não tá indo, não sei o que é que tá acontecendo não. Então vamos esquecer o teste, tá gente? Aqui é furo de produção. Agora a figura não vai de jeito nenhum, senhor. Espera aí, gente. É tão importante isso aqui. Ai, gente. Já pensou um negócio desse? Dá pra ver aqui nessa imagem que tá agora? Dá pra ver? É só quando eu tô botando apresentar que ele tá dando erro, né? Dá, amiga. Bota naquela outra, Tá. Qual outra que tu fala, amiga? que tu diminui mais agora. Hum? Não, é porque essa daqui eu quero que vocês vão fazer aqui só sem compartilhar a tela para ver, sem aumentar, né? Vocês estão vendo as florzinhas aqui de Helichrysum, tipo, aumentadas no zoom, literalmente. Então, quem tá desde segunda-feira, eu quero que coloque aí no chat, olhando para essa florzinha, certo? O que é que você percebe? E se você consegue perceber algo peculiar, uma intuição, coloca no chat também, que aí eu quero trazer a reflexão que eu tive para vocês, né, dessa florzinha aqui. Tá dando para ver, né, os detalhes dela? Acho que dá para consegue ver. Então vamos ver aqui o que é que tem no chat. A Joelma achou parecido com células. Sim, muito bom. Mais alguém? Oi, Eline, cara, tô esperando, viu? Bora passar no teste. Então, vamos botar essa intuição para fora. Pelo menos mais uma pessoa. Vamos ver. A Eliana também tá desde segunda. Vai, amiga, pois dá aí o teu chute. A minha mãe tá achando que parece várias flores menores. A Irineide achou parecido com colmeia. Sim, verdade. Engraçado, não tinha visto como colmeia. Muito bom. Uns tentáculos que protege antes de alcançar a flor. Muito legal. A gente vai falar também disso. Então vamos aqui, ó, tá? Deixa eu ver se agora eu consigo apresentar. Quando eu olhei, eu lembrei de esponja do mar, né? A gente poderia fazer também uma associação a colmeia. Depois eu vou tentar fazer essa conexão, Irineide. Achei muito legal. E as células, né? Então, essas flores da Sempre Viva, elas carregam esses minúsculos furinhos, né, que são aberturas quase invisíveis. A flor já é muito pequenininha, mas elas são muito essenciais na respiração, para liberar o que está preso. E aí, quando eu lembrei da esponja do mar, né, assim como a esponja do mar, ela respira silenciosamente, mesmo sob a pressão das águas profundas, o Helichrysum também respira, mesmo cercado de pedra seca, calor e silêncio, né? Então, essas mini anteninhas que a Aline Carla falou, são mini sensores naturais e são estruturas florais chamadas de pistilos, né? Tem algumas flores que ele é bem grande, bem comprido, bem no meio da flor, né? No caso da Sempre Viva, ele é bem miudinho, quase você não vê. São os pistilos e eles fazem parte do sistema reprodutivo da flor. Então, ele vai servir ali para captar o pólen e também eles são muito sensíveis, é como se fossem antenas, literalmente antenas. Então, é um óleo que traz essa sensibilidade mais elevada, uma intuição e uma percepção, certo? Helichrysum, ele é evaporador através da respiração, ele aquece a alma através da energia do sol e ele devolve a vida àquilo que parecia estagnado. Ele sempre está nesse formato de cacho, e aí, essa ideia do cacho unido representa força, união, conexão, né? Mesmo que eles sejam pequenos, eles são fortes quando eles estão juntos, né? E eles são completos. E essas folhinhas dele, bem pequenininhas, estreitas e alongadas, fazem com que a planta no todo perca menos água, né? Pelo fato de eles estarem ali expostos ao sol.
E eles têm pelos prateados e bem fininhos que vão refletir a luz do sol, ajudando a manter a umidade da planta. Eu não consegui uma imagem que mostrasse esses pelos, mas nessa daí dá para a gente ter mais ou menos uma ideia, né? Então, essa questão também da folha ser menorzinha, mais ali na dela, traz essa ideia de não competir com a beleza da flor, elas são sutis, né? Como um fundo que permite que a luz da flor se destaque. E as florezinhas pequenas, elas são discretas, eficientes e focam no essencial. A força verdadeira, ela não precisa chamar atenção, ela sustenta, ela apoia e ela protege, no caso da folhinha, né? Então, aqui ela tá com um sustento, um apoio, né? Para proteger essa florzinha, tá? Aqui falando um pouquinho da parte física, né? Como eu falei para vocês, a ideia desse treinamento não é falar da parte física, mas para a gente entender essa parte de que ele é considerado o óleo da cicatrização, né? O Helichrysum, gente, ele é um óleo raro, na verdade, porque ele tem uma composição química rara e muito poderosa. Então, ele é uma mistura, né, de químicos, de uma composição química perfeita, muito rara, tá? E ele tem dois componentes químicos que eu destaquei aí, que é a italidiona e as dionas, né? Que também são muito raras em óleos essenciais, que elas trabalham exatamente essa parte da regeneração celular, estimulando a reconstrução de pele e tecido. Então, ele reestrutura esses tecidos lesionados. E por isso, né, a Helichrysum, ele é um dos poucos óleos que ele consegue regenerar vasos capilares danificados também. E ele é excelente também para hematomas, cicatrizes. Essa foto aí é da filha de uma amiga minha. É impressionante, porque dessa foto para essa é uma diferença de 24 horas apenas. E nessa foto aqui, eu acredito que estava com 15 dias já do corte, né? Então, a gente vê o poder de cicatrização, aí no caso, realmente ela não pontuou, não, e a gente vê a cicatrização. Então, esse poder cicatrizante da Sempre Viva, justamente pelo fato, né, dela estar num local também hostil. Então, essa força que ela tem para sobreviver nesse lugar, a mesma força que ela coloca, né, para cicatrizar a pele, ele vai cicatrizar também a parte emocional, né? Eu tô triste que não tá aparecendo minhas figurinhas hoje, gente. O que é que tá acontecendo, hein? Aqui são duas fotos que a Juliana me mandou. Eu lembrei que a Juliana já esteve na Albânia, né? Ela foi para uma viagem de incentivo da Doterra, que foi na Albânia. Na verdade, era uma cidade que ficava 2 horas de carro, numa distância de 2 horas de carro, né, da capital. E ela falou para mim que de longe, quando ela estava chegando, a sensação que ela teve, né, era de sentir cheiro de cura. Então, eu pedi, prima, o que é que você sentiu, assim, emocionalmente, né, quando você esteve nesse lugar? E ela me falou essa frase. E ela me disse também que essa foto aqui de baixo, que não está aparecendo, ela é uma foto na destilaria, porque eles foram conhecer a destilaria de Sempre Viva. E o que é que ela explicou? Nessa cidade, a destilaria já é na própria cidade, porque o óleo essencial da Sempre Viva, como ela é uma florzinha muito pequenininha, ele precisa ser destilado no mesmo dia que ele é colhido, né? Que a flor é colhida para poder não secar, para eles conseguirem realmente extrair o óleo essencial. E para que a gente possa fazer 5 ml desse óleo, a gente precisa de 2 quilos dessa flor, né? Dessa florzinha pequenininha, que aí dá para a gente ter uma ideia da quantidade, e isso também justifica o preço, né? A gente sabe que o Helichrysum, ele é um óleo mais raro, ele é um óleo mais caro também, é bem mais caro. E isso diz muito do preço, né, dos óleos essenciais, certo? De fato, Joelma, Deus é maravilhoso, faz tudo perfeito. Então, para quem não conhece a Ju, né, acho que todo mundo que está aí conhece a Ju. Ela me mandou essa foto, eu tinha colocado mais essas duas, eu vou tentar ajeitar para mandar o PDF para vocês, tá? E trazendo para o livro das emoções, né? O livro ele fecha com chave de ouro quando ele traz, como eu coloquei aí, a mesma força para fechar a ferida exposta, né? Fisicamente falando, é usada para fechar uma ferida emocional profunda. Então, pessoas com feridas emocionais profundas podem usar o Helichrysum.
Ele é um curandeiro incrível da dor emocional, ele ajuda os feridos, aquelas pessoas com histórico de circunstância de vida difícil, pessoas que passam por muitas provações, traumas, autodestruição, perda ou abuso. Ele prevê força e resistência a uma ferida, que deve continuar vivendo apesar das dificuldades que passou. Depois dessa cura e transformação espiritual, né, e emocional, o Hare Krishna ele pode ensinar as pessoas a serem gratas por suas provações. Ele ajuda a ver que se não tivessem sido feridos, não teriam buscado a cura que resultou no renascimento espiritual. Ele empresta o seu espírito guerreiro para que se possam enfrentar as adversidades com coragem e determinação. Então, gente, Hare Krishna é um óleo fantástico. Eu tenho 3 pequenos. Já passei por muitas situações de cortes, inclusive esse corte que eu mostrei a foto para vocês foi na minha casa. Eu não lembro se tem alguém que está aí que estava lá no dia. Não sei se a Carla estava, mas prontamente eu comecei a usar Helle Crimson e aquele foi o resultado. Então, realmente é um óleo que, para quem tem criança em casa, né, é assim, uma joia, né? De fato, é um milagre as coisas que ele faz. É impressionante. Muito, muito bom. Vamos para o segundo óleo, que é o jasmine. A gente já falou de flor antes, né? Nos primeiros dias, que a flor é o órgão reprodutor da planta, todo mundo já sabe. Que os óleos de flor, né? Eles têm uma atuação ativa no nosso sistema reprodutivo, de modo a equilibrar, a trabalhar questões, né, de regulação hormonal e todas as questões que estão, né, englobadas aí. O jasmine, né? Ele é nativo lá da região das zonas tropicais e subtropicais da Ásia, na Índia, porém, ele foi, né, trazido para a região do Delta do Nilo ali, e hoje ele se adaptou muito bem no Egito, e hoje o Egito é um dos maiores produtores mundiais de óleo essencial. O Dado Terra, inclusive, é extraído de lá, tá? Para vocês terem uma ideia da raridade também do óleo de jasmine, a gente precisa, para fazer de 7 a 10 ou para fazer 5 ml, né? A gente precisa de 7 a 10 mil flores para fazer o absoluto de jasmim, tá? Ele vive numa região com solo bem drenado, rico em matéria orgânica. Ele não gosta de encharcamento, pode atingir até 1,5 m, de 1,5 m até 4 metros, tá? E aqui a gente sabe, né? Essa questão da colheita das flores para a produção de óleo essencial, acredito que também é assim com óleo de rosas, a gente vai ver lá na frente, no último dia, eu acho. Mas, na verdade, a colheita do jasmim ela é tradicionalmente feita por mulheres e ao amanhecer. Isso porque, primeiro, a mulher ela tem mais delicadeza na hora né, do toque, de colher essas flores. As flores são pequenininhas. São frágeis, elas precisam ser colhidas com cuidado para não machucar as pétalas, né? Porque o óleo essencial é extraído das pétalas da flor. E o segundo ponto é por uma tradição cultural mesmo, né? Em algumas regiões, nesse lugar, o cuidado com as flores, né? As ervas aromáticas é uma atividade passada mesmo de mãe para filho, né? De geração em geração. E aí, por que que elas são colhidas ao amanhecer? Porque durante a noite, a flor do jasmim, ela produz e concentra o aroma dela para atrair os polinizadores noturnos, né? E aí, de manhã, ao amanhecer, naquele determinado horário, as flores elas estão frescas, elas estão úmidas e cheias de óleos voláteis, que se não for colhido logo, eles evaporam, né? Assim como a gente tem o cuidado quando a gente abre o frasquinho e tá lá o óleo puro, a gente não pode deixar o frasco aberto porque vai evaporar. Então, esse é o momento ideal para colher, né? E também extrair o máximo de óleo essencial, o máximo de perfume, tá? Então, é por isso. Gente, eu tô triste com esse negócio. Deixa eu stop share aqui para ver. Oxente, por que que hoje você tá assim, amigo? É só no modo apresentação. Vou tirar do modo apresentação, vocês verem, vocês ver se vocês conseguem enxergar direitinho. Então, vamos para cá, ok? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vai ficar aqui mesmo. Ó, olhando para as flores, né? Eu achei muito interessante, tá vendo que uma pétala sobrepõe a outra?
é como se elas estivessem em camadas sobrepostas, né? Então, as pétalas do jasmim, elas se organizam nessas camadas, um por cima do outro. E isso é proposital, que é para proteger os órgãos reprodutivos internos que ficam aqui dentro, os pistilos, que lá na helichrysum é aquela anteninha, no caso do jasmim é aqui no centro. E aí, elas ficando dessa forma, elas protegem de vento, calor, umidade, inseto, né? E aí, quem já sentiu o cheiro de jasmim, gente? Não é muito cheiroso, não é muito forte o cheiro. Você passa perto de uma árvore de jasmim e você sente assim de longe, principalmente à noite mesmo. Então, gente, o jasmim, ele é muito aromático, ele tem um perfume muito grande, né? E aí, quando eles fazem isso, é como se eles fizessem uma casinha para guardar esse cheiro aqui nesse centro, né? Aí, outra coisa legal é que tem uma coloração amarela no meio e as pontas são branquinhas. E isso funciona como um sinal natural para os insetos, né? À noite chama atenção o amarelo também. O amarelo geralmente vem de pigmentos como os flavonoides e os carotenoides, que também têm função antioxidante e protetora. Então, são essas duas funções. E no caso da folha, alguns jasmim, alguns tipos, né? Não são todos, eu vi dois formatos de folha, mas eu coloquei esse daqui, coloquei essa seta. Por quê? Porque ele forma um formato de seta, ele tem essa pontinha, que é justamente essa ponta afilada para facilitar o escoamento da água da chuva e também do orvalho, evita que a folha acumule o líquido, né? E ela pinga. E aí ajuda a prevenir fungo, doença e tudo mais. E essa forma de seta, se a gente trouxer para um olhar emocional, a gente vai entender como se a planta estivesse dando direção, né? Como se ela realmente tivesse uma intenção clara de direcionar, ao escoar as nossas emoções. Então, eu achei isso daqui, né, muito legal também, tá? Trazendo para o lado emocional da pureza e o equilíbrio sexual, a florzinha do jasmim, né? O jasmim, ele é extremamente fértil. Realmente, ele, na essência energética e emocional, ele é muito fértil. Ele tem esse cheiro que passa essa mensagem de fertilidade emocional. Na natureza e na energia sutil, perfume é convite, né? O perfume do jasmim, ele atua como um chamado à vida, ao florescer, ao prazer e à criação, não só de filhos, mas de ideias, sentimentos, relações e arte. Então, outra coisa que eu lembrei é que da época que eu fazia festa, às vezes eu tinha mania de colher as coisas na rua, né, para levar para usar na decoração. Eu tinha muito essa mania. E na época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje da natureza, né? Não tinha um olhar, não tinha. E eu lembro que uma vez eu colhi, eu acho que foi jasmim, não tenho certeza. E levei para a festa, botei lá na decoração. Aí eu botei, tipo assim, por cima da mesa da decoração, tinha uma madeira e eu grampeei todinho essas flores naturais. E um primo meu, o André, ele viu meus stories na época no Instagram e falou assim: Marina, tu sabia que essa planta que tu tá usando em cima da mesa das comidas, ela é tóxica? Aí eu disse: fala, meu Deus. E nisso não tinha mais o que fazer, né? Já tinha acontecido tudo e tal. E hoje, quando eu estava estudando sobre o jasmim, eu lembrei que ele solta esse leite, né? Tipo um leite. Ele é bem branco mesmo, né? Esse ferido. E olha que legal, a conexão que eu fiz, né? Quando eu entendi assim, como é que uma coisa tão bonita solta um leite que é tóxico para a gente, né? Para nós que temos no caso do óleo essencial, ele é bom, né? Antes, né? Para os seres vivos. E aí é justamente a questão do limite, né? Como se a planta ela dissesse: aprecio o meu perfume, mas não me invada, né? Se ela for ferida, ela libera uma resina de defesa que contém alcaloides ou compostos irritantes. O branco da seixa simboliza paz, ou seja, não entre, só vem até aqui, né? Tipo, há perfumes para sentir, não para possuir. Então, é uma planta, é uma flor que o óleo essencial, se a gente trouxer para um lado emocional, ele ajuda a impor limites saudáveis e respeito. E a gente vai ver aqui o que é que o livro das emoções fala exatamente sobre isso.
Então, é uma planta que chama, mas não invade, convida, mas não exige, e chega até a borda da alma, mas respeita o limite que está sendo imposto ali, né? E aí, no livro das emoções, ele fala exatamente isso. Ele fala que ele nutre a sexualidade saudável e ajuda a equilibrar as forças sexuais. Ele também pode despertar paixões adormecidas, ajudando as pessoas a recuperarem o interesse pela vida sexual. O jasmine cultiva experiências positivas em relacionamentos íntimos, incentivando a purificação de intenções e motivações sexuais não saudáveis. Induz as pessoas a honrarem e respeitarem a si mesmo e aos outros. Ele também incentiva a liberação de traumas sexuais passados, traz à tona experiências sexuais mal resolvidas e facilita o processo de cura. Experiências traumáticas podem distorcer a relação com a sexualidade. Equilibra os dois extremos, tanto os que temem, né, o ato, como os que se apegam demais. Então, é um óleo que vai trazer esse equilíbrio, né? Um equilíbrio dessa questão que envolve essa sexualidade não saudável, ou a pessoa que, por ver, possa ter sido abusada na infância, né? Enfim, não só na infância, né? Durante a vida. Então, é um óleo que vai trabalhar, né, toda essa parte da sexualidade saudável. Lembrando que os óleos de flor, né, atuam no nosso sistema reprodutivo, seja quimicamente, né, seja fisicamente, ajudando a regular os hormônios, como também a parte emocional, trazendo esse empoderamento, trabalhando a nossa libido e tudo mais, tá? Agora a gente vai para o juniper. Deixa eu ver se agora eu consigo. Não, realmente, gente, hoje o negócio tá complicado aqui, não tá aparecendo minhas figurinhas. Será que se eu fechar e abrir de novo dá certo? Espera aí, vou fazer esse teste. Só um segundo, viu, gente? Tenham paciência comigo hoje, por favor. É rapidinho. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Tosse aí para dar certo. Dia 3. E vai agora. Vamos tentar, né? Então vamos nós. Então terminamos o jasmine, a gente vai falar do juniper, que a gente chama de óleo do medo, né? Medo da noite, enfim, óleo do pesadelo, a gente vai ver tudo isso. Gente, o juniper berry, ele é nativo do hemisfério norte, né? Então ele tá lá em regiões muito frias, temperadas, né? Tanto né, na parte de cima da Europa, da Ásia e também da América do Norte. Então, imagina aquele cordão lá, né, de floresta fria, a gente vai encontrar a presença do junípero. Ele cresce em terrenos rochosos, né? Também em costas, montanhas, também em campos abertos e em costas áridas. Ele tolera climas duros, ventos fortes, invernos longos e solos pobres. Então, gente, ele se mantém verde o ano inteiro, o tempo todo, mesmo no inverno mais sombrio. E o verde a gente sabe que simboliza esperança. Então, é como se fosse a esperança no meio da escuridão, né? É, ele produz, né, a baga. A baga, na verdade, a baga do zimbro, ela é um cone modificado, porque ela tem um formatinho assim. E eu não sei se vocês conseguem ver nessa daqui, tipo um triângulo, ó. Dá para ver? Vocês estão percebendo um triângulo perfeito aqui, parece um bumerangue. Aqui ele também forma a flor, né? Então, aqui ele é formado justamente porque é como se fosse a ponta da escama desse cone, para proteger os óvulos, né? E aí, esse detalhe, ele lembra o símbolo de proteção e harmonia natural. É como se fosse uma estrela de 5 pontas. Aqui é uma estrela de 3 pontas, aqui é uma estrela de 5 pontas. Aqui tem 6 nessa imagem, mas o certo é 5. Pode ser visto como uma marca da perfeição e do cuidado da natureza em guardar as sementes, né? Tudo é muito sutil, né? E aí a gente pode olhar para o junípero como um guardião na escuridão. Porque, gente, quando você está no escuro,
né? A escuridão, ela ativa o nosso instinto de sobrevivência. E aí o júniper, ele é um símbolo de força silenciosa, né? De vigilância, de proteção nos momentos sombrios. Esse vazio externo, ele faz com que a mente comece a ouvir o que ficou calado durante o dia. As memórias, as preocupações, os traumas. E aí eu me perguntei, por que que os medos da gente normalmente vêm à noite, né? Às vezes até em formato de sonhos ruins, né? De pesadelos. Então, gente, ó, à noite, tudo desacelera. A gente tem menos barulho, menos distração, menos movimento, né? E durante o dia, a gente usa a nossa energia para controlar as nossas emoções, para ficar mais focado, para agir mais racional. Mas à noite não, à noite a gente já está cansado, tanto um cansaço físico como mental, o corpo já pede. E aí essa barreira que a gente usa durante o dia, ela cai. Então os medos, eles aparecem com mais força à noite. E na aromaterapia, ele, né, o juníper, ele é usado para afastar de pesadelos de terror noturno. A gente usa muito no difusor em crianças nessa fase de 3, 4, 5 aninhos, 6, que estão tendo aqueles pesadelos recorrentes, porque na verdade também é uma fase onde os neurotransmissores, né, estão ali a todo vapor. Então é muito natural eles terem esse terror noturno. E aí o juníper, ele é um óleo muito usado no difusor nesses casos, tá? Pode usar o óleo da coragem, né, que é do Kit Kids. Depois a gente vai falar dos blends, eu quero fazer outros, né, outros momentos com vocês falando do Kit Emoções, do Kit Kids, para a gente entender. Já que a gente entendeu o básico, é para a gente entender por que que aquele blend é aquele blend, né? E isso vai ser muito bom para a gente também, tá? Tanto na hora da gente usar na gente, como aplicar em casa, como falar com o nosso cliente, saber qual é o melhor óleo para indicar para ele, usando todo esse olhar, tá certo? E aí, os pesadelos, né, a gente sabe que eles podem revelar os nossos medos ocultos, nossos problemas mal resolvidos. Eu dei um treinamento, né, pro pessoal da equipe já faz um tempinho, mas eu falei exatamente dessa questão do consciente e do inconsciente. Os nossos medos maiores, eles ficam no inconsciente. E aí a gente às vezes acessa isso, né? A gente guarda muita coisa. Por vezes, na hora que a gente está dormindo, né, os pesadelos, a gente traz justamente essa conexão do consciente com o inconsciente, e aí a gente acaba trazendo à tona esses medos ocultos, tá? E outra coisa legal, gente, é porque eu lembrei que na Bíblia, né, como eu falei, que é um dos livros mais antigos que a gente tem, ele fala várias vezes do junípero, várias vezes, várias vezes. E na Bíblia, o zimbro, né, que é o junípero, ele simboliza um lugar de descanso, proteção e recuperação espiritual. Eu peguei uma passagem de Reis que ele diz assim, ó, ele vai para o deserto, caminha o dia inteiro e se senta debaixo de um zimbro onde pede a morte a Deus. Ou seja, ele devia estar num momento de muita angústia, de muito desespero, né? E aí essa passagem ela continua, né? Aparece um anjo e provém, né, com toda a provisão, com alimento, com tudo. Então, assim, mostra que, tipo assim, que Deus via, né? E que nesse lugar, embaixo, né, a sombra do zimbro, embaixo do zimbro, né, essa pessoa recebeu a provisão, tá? Então, é muito legal quando a gente entende isso também, certo? Vamos, para a nossa lavanda. Quem ama lavanda, bota aí. A gente não está acompanhando aqui o chat, deixa eu só ver o que é que vocês estão botando. Uhum. Obrigada, Joel. Uhum. Vamos para o lavanda, tá? Gente, aí seria um campo de lavanda, uma altura, né? Você vê aí que talvez cintura, na altura da cintura, algo de mais ou menos 1 metro, 1,5 metros, tá? Não coloquei aí. Mas ela é nativa de montanhas, de regiões montanhosas ensolaradas lá no Mediterrâneo. A gente já viu várias, né? Desde ontem que a gente vê coisas no Mediterrâneo, especialmente França e Bulgária, tá? A lavanda. E o nome científico é Lavandula angustifolia, e o angustifolia, ele é um termo em latim, que significa, aliás, latino, que significa folhas estreitas, tá? A gente vai ver na próxima coisa, a gente vai ver a folha dela. Ela é resistente à seca e ao vento, cresce bem nas encostas,
ou seja, né, em locais íngremes. E isso eu não coloquei aqui, mas assim como, sei lá, o vetiver, que é usado justamente, ele é plantado propositalmente em encostas, porque como ele vai tem uma raiz muito profunda, ele segura se houver um derramamento de terra, né, se vier uma enxurrada, ele é plantado justamente para firmar e segurar aquele solo ali. Então, se a lavanda também cresce bem em encostas, significa que, de certa forma, ela também faz essa função do segurar, né? Campos abertos também, tá? Floresce onde muitos não conseguem, em terrenos difíceis e pedregosos. A sua leveza perfumada nasce na resistência. Ensina que é possível exalar suavidade, mesmo em ambientes áridos. Gente, para você fazer 15 ml, né, o vidrinho de 15 ml aqui de lavanda, 300 gotas, a gente precisa de 1,5 kg da flor, ok? Aqui é só para vocês terem uma ideia. A gente ir entendendo isso também. Hoje eu resolvi trazer para a gente entender melhor. E olha que legal. No livro das emoções, né, a lavanda é o óleo da comunicação e da calma. E eu fiquei olhando para esse cacho. Aí a gente falou, acho que foi no primeiro dia, se eu não me engano, foi o cardamomo, que ele também tem esse formato de espiga, né? Ele cresce para cima. Gente, e eu fiquei olhando e fiquei pensando assim, e eu vi uma informação que virou uma chave na minha cabeça, porque ele dizia que é como se primeiro as de baixo vão florindo e, consequentemente, as do topo vão florindo em seguida. Então, a lavanda, além dela crescer nesse formato de espiga, apontando para cima, primeiro a de baixo floresce para depois as outras florescerem. Então, o que foi que eu pensei, né? É a história do abrir o caminho, né? Comunicar, da fala. Na verdade, é tipo assim, quando você tem a coragem, né, de abrir primeiro, de florir primeiro, enfim, de ser essa luz, né, de ser esse de se curar primeiro, né, porque a ideia da flor é o desabrochar, é o abrir o nosso coração e tirar tudo de dentro. Por isso que eu falei, eu acho que foi ontem, que os óleos de flor são óleos que a gente não usa logo de cara. São óleos que a gente vai tendo ali uma experiência mais, para o final mesmo, porque são óleos, né, que fazem um trabalho mais poderoso dessas feridas da alma, né, do coração. Então, olha que legal a forma com que a lavanda né, se forma e floresce. E ela ensina você a, às vezes, a sua coragem de abrir primeiro, né? É o que cria espaço para que os outros também encontrem tempo para florescer. E ele também ensina a falar com leveza, sem atropelar. E essa ideia do sem atropelar também, não passar na frente dos outros, mas com coragem para ser a primeira a dizer estou aqui, a primeira a se abrir, a primeira a dar espaço para que os outros também possam se expressar, né? Então, isso daqui, gente, fala muito, é muito legal. Inclusive, a gente fala que o lavanda é o óleo da comunicação. Eu não vou falar do óleo da menta espicata, porque não ia dar tempo, né? Ele não tá dentro da programação. Mas normalmente, quando a gente vai fazer um blend de comunicação, a gente faz um blend da mistura da lavanda com a menta espicata, né? E de fato, a gente tem muitos depoimentos de mães, de crianças, inclusive com autismo, que não falavam e passaram a usar esse blend aqui nessa região da garganta. E com pouquíssimo tempo, essas crianças começaram a falar, né? Eu digo isso porque tenho clientes minhas que já compartilharam, né, esse depoimento comigo, tá? Então é lindo. E eu acho que o limão é o último. E o lemon, gente, não sei nem que horas são. Estamos no tempo. O limão, gente, o óleo da clareza, ele é nativo, né, do sudeste da Ásia, foi levado também para o Mediterrâneo em rotas comerciais, e hoje ele está principalmente na Itália e no Brasil, né, o limão siciliano. A gente tem dois, na doTERRA, a gente tem dois tipos de óleo essencial de limão. Um é o lemon, que é esse do limão siciliano, ele é um pouquinho mais doce, e o outro é o lime, né, que é o óleo do limão verde. Eu não trouxe o lime para cá, eu deixei o lemon mesmo, primeiro porque as propriedades são parecidas,
E o lemon ele tá no kit, né, básico, é um óleo mais vendável, mas gente, experimentem o Lime. Quem não não usou o Lime ainda, nossa, é minha paixão. Sou apaixonada pelo Lime. O Lime é quando o limão ainda está verde, é o outro limão, né, não é o siciliano, tá? É uma árvore de pequeno a médio porte, né, de 3 a 6 metros de altura, e igual aquela acho que foi o de ontem, né, que foi o bergamota do primeiro dia, a gente sabe, gente, que os pés, né, as árvores de cítrico, elas são muito abundantes, elas dão muito fruto. Então, você vê aí a foto, tem muito fruto, né? Quem tem um pé de limão em casa sabe que no chão faz lama ali, de tanto fruto. Então, traz abundância, todos os cítricos, eles trabalham a sensação de abundância, né? Traz também alegria, a história da parte da química corporal, faz o cérebro produzir ocitocina, serotonina, os hormônios da alegria, tá? Então, na verdade, se a gente for olhar para todos os cítricos, eles têm esse comportamento, certo? O lemon, ele prefere clima quente, com invernos suaves, e sol pleno, né? Num solo bem drenado, certo? Deixa eu ver se alguém colocou aqui algum óleo. Tá. Débora, o blend da fala, a gente mistura perdão, a gente mistura o lavanda com spearmint. Ó, o spearmint. O nome dele é assim, tá? Na doTERRA. Que é a menta espicata. Tem cheiro de chiclete, é aquela menta que tem cheirinho de chiclete, é bem doce e ajuda a respirar também, muito bom, tá? Outra coisa, gente, por que que o lemon é o óleo da clareza, né? O óleo essencial do limão, ele é extraído da casca do fruto. Na verdade, todos os cítricos, a gente extrai o óleo essencial da casca do fruto. Naquela história, é só você apertar a casca, ele dá aquela xiringadinha ali, é o óleo. Ele não vem da polpa. Quando você espreme para fazer um suco, você está usando a polpa e cai algumas gotinhas do óleo essencial que você estourou quando você apertou a casca, tá? E ele carrega uma explosão aromática muito intensa, né? O limoeiro, ele só frutifica bem se ele estiver no sol e onde tem calor e luz abundante. Então, o sol, simbolicamente, ele representa o quê? Se a gente for olhar para a parte emocional e tudo mais. Ele representa luz mental, consciência, clareza e verdade, tá? Ele estimula a produção de neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, né? E isso também faz melhorar o nosso humor, o nosso foco e a nossa concentração. Eu já tive uma experiência com o Lemon num dia que eu estava com a minha cabeça muito cheia, e aí, de forma muito intuitiva, na época eu ainda nem sabia, né, dessa propriedade, eu inalei o óleo de limão, porque eu pensei assim: se a gente usa o limão para limpar tudo, né, ele é um antisséptico natural muito poderoso. Tudo que é material de limpeza, tudo tem limão, tudo é à base de limão. Quando a gente marinar um peixe, a gente usa o limão. Então, o limão, gente, ele desengordura, né? Ele limpa mesmo, né? E aí eu pensei, se ele limpa a minha mesa, ele vai ter que limpar meus pensamentos. E dito e feito, eu inalei o óleo de limão várias vezes, fiz uma inalação consciente e poucos minutos depois eu dormi, no meio da tarde, assim. Eu dormi, mas eu dormi um sono tão gostoso, porque realmente meu corpo estava precisando. E acordei super renovada. Então, sempre que a pessoa tá com muita coisa na cabeça, esse óleo, gente, além de ser barato, né? Todo mundo tem que ter, pelo amor de Deus, em casa. Além dele limpar, né? Limpar o nosso intestino, fazer detox, ele também pode ser usado dessa forma. Então, você só tem que ter cuidado, né? De usar durante o dia, exposição ao sol e bababá, bababá. Mas ele é maravilhoso para essa parte da clareza mental, tá? Pode misturar, por exemplo, ele com o alecrim, né? Pessoas que não têm restrição de uso do alecrim, pode fazer essa mistura dos dois. É maravilhoso, tá? E aí o aroma dele é agudo e fresco, como se ele abrisse o ar, né? Não é à toa que ele limpa, ele é descongestionante, você pode fazer inalação, ele sai toda, né, a secreção. Perfeito, maravilhoso.
E aí ele atua no nosso cérebro como um alerta natural, ajudando a limpar o cansaço mental. E o cérebro ele associa isso à sensação de mente limpa. Então é como se ele tirasse a poeira dos pensamentos. Experimentem e me contem. Eu tô pedindo desde segunda para vocês trazerem os depoimentos, viu, gente? Eu vou cobrar. Porque é muito importante a gente ter essas vivências, certo? Quando tiver com a cabeça cheia, faz a inalação consciente do óleo de limão e me conta depois. Aqui a casca, né, do limão são pequenos furinhos, é porque se a gente aumentar, dá para ver as gotinhas bem miudinhas, né, de óleo essencial saindo. Muito legal. Igual a nossa pele. Se a gente der um zoom na nossa pele, são os poros, né? Ele transpira literalmente óleo essencial, ok? E é isso! Achei que tinha mais coisa. Finalizando com a frase clichê: observar a natureza é como estar em um barco silencioso. O aprendizado vem com vento, os óleos essenciais são a brisa que desperta os sentidos, a intuição é a vela que guia, e a presença é a âncora que mantém o coração firme. Gente, mais uma vez gratidão. Hoje é o nosso terceiro dia. Só faltam mais dois, tá? Eu queria muito bater uma foto com vocês. Quem puder ligar a câmera. Deixa eu ver o que é que vocês colocaram aqui no chat.